Bem-vindos ao debate. Oi, pessoal! Hoje a gente vai conversar sobre um material bem interessante, um texto chamado Garimpando o Caos. Ele mexe com umas ideias fundas, né? Angústia humana, o lugar da nossa razão, da intuição. E até essa ideia de nada como, assim, uma potência criativa. Exato. E o texto deixa no ar uma pergunta central, que vai ser o nosso fio condutor aqui. Será que essa lógica básica da nossa racionalidade, sabe? Aquela que analisa, que separa, que divide, será que ela é a grande culpada pela nossa angústia? Por fazer a gente se sentir meio desconectado de um todo? Ou será, né, que essa angústia vem de outro lugar? Tipo, de um desajuste, uma falta de sintonia mesmo entre essa capacidade de pensar, de analisar e a nossa intuição, o nosso sentir mais visceral. O texto dá umas pistas, né? Olha, eu vou defender a ideia de que a leitura mais forte do texto aponta sim para essa natureza da racionalidade, essa coisa de fragmentar como a verdadeira raiz da angústia que a gente sente. E eu já vou por outro caminho. Vou argumentar que a questão toda está no equilíbrio, ou melhor, na falta dele, né? Entre a razão e a intuição. E acho que isso está bem presente no texto, às vezes nas entrelinhas, às vezes bem direto. Bom, a minha visão se apoia muito em como o texto já começa a história. Logo na parte 1, ele solta. A jornada começa com a tensão. E essa tensão, que é a angústia, né? Ela não é vista como um erro nosso, um defeito de fabricação, mas, e aqui cito, consequência da execução de uma lógica que busca definir o que, por natureza, é infinito. Que lógica é essa? Bom, o capítulo 1 chama de lógica primordial da fissão e explica. Ela divide o todo em partes. Para mim, aí está o ponto-chave, sabe? A ferramenta que a gente usa para entender o mundo, a razão analítica, acaba fazendo a gente ver tudo, inclusive nós mesmos, como pedaços. Isso gera o que o texto chama de curto-circuito, um conflito, né? Entre o que a gente talvez seja, em essência, essa totalidade, e o jeito que a gente se enxerga como fragmento. As metáforas que ele usa para isso são, muito fortes. A tal da maçã, lá no capítulo 2, ela vira quase um símbolo dessa separação que vem do desejo de ter uma coisa só para si, algo que se cortou da totalidade do jardim. E a pedra que busca a paralisação no capítulo 3 é a imagem perfeita da nossa busca racional por certeza, por um ponto final, sabe? Que no fim das contas só nos congela, nos tira do fluxo da vida. Aí a solução que ele aponta na parte 2, essa tal lógica da intuição, parece ser justamente o jeito de desmontar as fronteiras criadas pela racionalidade para reconectar a gente com um nada essencial do capítulo 4. E esse nada, é importante dizer, não é vazio, é potência máxima. Então, para mim, a linha é bem clara. A angústia vem direto dessa forma racional de funcionar, que corta, que separa. Entendo perfeitamente essa leitura e concordo que a crítica à racionalidade é muito explícita, muito forte no texto. A imagem do fardo invisível que ela impõe lá no capítulo 1 é marcante mesmo. Mas eu vejo a coisa por um prisma um pouquinho diferente. O próprio texto, ele faz questão de lembrar que foi essa mesmíssima lógica que trouxe pra gente a ciência, a linguagem e a tecnologia. Coisas importantes, concorda? Isso me faz pensar que o problema talvez não esteja na ferramenta em si, sabe? Mas no jeito que a gente usa ela. Talvez de forma exagerada e acho que aqui está o pulo do gato, desconectada das nossas outras partes, das outras faculdades humanas. A ideia do curto-circuito, também lá do capítulo 1, me soa como uma falha na ligação, entende? Não como se a eletricidade em si fosse ruim. E a parte 3, olha, especialmente o capítulo 7, para mim é crucial para entender isso. O texto diz ali com todas as letras, o engano começou quando o olhar se separou do sentimento. Percebe? Ele não fala que o olhar analítico é o problema. Fala da separação dele do sentimento. A falha estaria na dissociação. O exemplo da cadeira é ótimo para ilustrar isso. A razão vê a madeira, a forma, a estrutura. Mas é a intuição, conectada com o sentir, que percebe a materialização de uma intenção, descanso. O texto, pelo que eu leio, não propõe jogar a razão fora. Pelo contrário,
Ele fala em integrar, afirma textualmente que a lógica da métrica e a lógica da intuição não são opostas, mas as duas faces da mesma moeda. Capítulo 7. Então, na minha visão, o objetivo final, aquela leveza da bolha de sabão no capítulo 9, não vem de negar a razão, vem de integrar essa percepção racional, por exemplo, da impermanência, com uma aceitação intuitiva emocional. A tal falsa alquimia do capítulo 8 que transforma luz em trevas. E isso não seria culpa da análise em si, mas da escolha pela ignorância e fragmentação. Uma escolha que muitas vezes é movida pelo medo, né? Então, para mim, a angústia seria fruto desse desequilíbrio, dessa escolha pela separação interna, e não uma consequência, digamos, inevitável da nossa capacidade de raciocinar. Esse ponto da integração é interessante, sim. Mas eu me pergunto se ele não acaba talvez minimizando um pouco a força da crítica inicial do texto. Você mencionou, e bem, que a razão nos deu ciência, linguagem. O texto reconhece isso lá no capítulo 1, claro. Mas, olha, logo na sequência ele diz que essa mesma lógica nos impôs um fardo invisível. A angústia de estarmos separados. A colocação é imediata. Parece que o texto está dizendo, olha, tem esse lado bom, mas tem esse custo aqui. Ele apresenta essa lógica primordial da fissão, essa tendência de dividir para entender, como algo inerentemente complicado quando a gente aplica isso para a nossa experiência interna, para o nosso sentir, sabe? Para analisar o mundo lá fora, ok, talvez funcione, mas quando a gente traz para dentro, ela cria esses recortes que acabam afastando a gente daquela totalidade que o texto sugere ser a nossa natureza real. A palavra fissão já carrega essa ideia de quebra, né? De separação. Como é que essa lógica, que na sua essência divide, poderia não levar a uma percepção de separação e, por tabela, a angústia que o texto descreve tão bem? Não seria algo intrínseco dela? Eu resisto um pouco a essa ideia do intrínseco, sabe? Porque aquela metáfora do curto-circuito, que está bem no comecinho, capítulo 1, para mim aponta para outro lado. Um curto-circuito não significa que a eletricidade é ruim, né? Significa que a corrente passou pelo lugar errado ou sem a resistência certa, sei lá. A lógica da fissão, a análise, ela é uma ferramenta. E uma ferramenta, a nossa poderosíssima ciência, a linguagem, como a gente já falou. O problema, na minha leitura, aparece quando essa ferramenta funciona sozinha, isolada. Quando acontece aquilo que o capítulo 7 diz, o olhar se separou do sentimento. Não seria a análise em si a causa da angústia, mas talvez a nossa crença, uma ilusão, quem sabe, de que essa análise é a experiência toda. Quando a gente esquece a dimensão do sentir, da intenção, da conexão, coisas que a régua não mede, né? A ciência e a linguagem, veja bem, não são apresentadas como a fonte da angústia, mas como conquistas dessa lógica. O fardo invisível viria quando essa lógica vira a única medida, quando a gente tenta medir com ela dimensões da vida onde, na verdade, só a intuição conectada ao sentimento conseguiria navegar de verdade. Se a fissão fosse o problema em si, inerentemente, como a gente explicaria o texto reconhecer as coisas boas que ela criou? Mas aí entram as outras metáforas que para mim reforçam sim um problema mais fundamental. Vamos pegar a maçã de novo no capítulo 2. O texto é muito claro ali. O peso da maçã é o peso da gravidade que a racionalidade impõe, criando a ilusão de que as coisas existem de forma isolada e sólida. Isso, para mim, liga direto à percepção racional de um objeto individual, separado, que nasceu daquele desejo de possuir algo que se cortou da totalidade do jardim, com a criação da própria ilusão de separação e com o peso, com a angústia. E a pedra do capítulo 3, aquela que busca a paralisação, a certeza final. Usando a lógica, o texto diz que ela congela a realidade nessa tentativa de medir o fluxo. Isso não me soa como um simples mau uso, entende? Soa como uma consequência direta de aplicar a lógica racional que busca definição, permanência, a natureza fluida e indefinível da vida. É quase como tentar segurar um rio com as mãos. A ferramenta não é adequada para a tarefa. Eu continuo vendo essas metáforas como ilustrações das consequências de um desequilíbrio, de um uso exagerado.
e não de uma falha essencial da ferramenta em si. A maçã, nesse sentido, ela representa para mim a escolha pela fragmentação, o desejo de possuir um pedaço do todo, isso ecoa lá no capítulo 8, né? Um ato de separar movido por um interesse individual, talvez pelo ego, não uma imposição inevitável da nossa capacidade de analisar. A razão permite a gente fazer a escolha, mas ela não força a escolha, certo? A pedra, por sua vez, simboliza a obsessão pela certeza, a tentativa de medir o fluxo, capítulo 3, de um jeito que ignora a própria natureza do fluxo. É a tentativa de usar a régua da razão onde ela não serve, ou de acreditar que a medida é a coisa em si. A falha estaria na escolha de usar essa régua para o que não se mede, ou na crença de que ela pode capturar tudo, e não na existência da régua. Aquela falsa alquimia do capítulo 8, essa transformação de luz em trevas, para mim ela é justamente o resultado dessa escolha errada, dessa tentativa de impor um controle racional onde não cabe. Não um defeito da análise em si. A ênfase na escolha pela ignorância, lá no capítulo 8, você não acha que aponta nessa direção? Entendo um argumento da escolha, mas e aí como fica toda a parte 2? Ela é inteira dedicada à lógica da intuição. O texto apresenta essa lógica como o caminho da cura e diz especificamente que ela desmonta as fronteiras criadas pela racionalidade, ela nos reconecta ao tal nada essencial, capítulo 4. E o que é esse nada? O texto explica. Não é vazio, é potência máxima, a totalidade que não pode ser definida. Ou seja, justamente aquilo que a lógica da fissão não consegue pegar, não consegue abarcar. Se a solução é desmontar as fronteiras que a própria racionalidade criou, isso não reforça em muito a ideia de que são essas fronteiras, essa estrutura racional de definir e separar, o problema central que gera angústia? A cura parece ser dissolver o que a razão construiu? Eu vejo a lógica da intuição como fundamental. Nossa, com certeza. Mas não como algo que opera em oposição total ou que vem para substituir a razão. O texto me parece mais sutil aí. Aquela frase do capítulo 7 que diz que a lógica da métrica e a da intuição são as duas faces da mesma moeda, para mim, essa é a chave de tudo. Não são opções que se excluem, mas partes de um mesmo sistema, entende? Talvez aspectos complementares da nossa consciência que precisam trabalhar juntas. Pensa no nada essencial. Embora ele escape da definição completa pela lógica da ficção, ele também é descrito, lá no capítulo 7, como potência que espera para ser projetada em realidade pela vontade, e que tudo é impregnado de intenção. Ora, perceber essa intenção, essa potência, será que basta só sentir? Será que não exige também um olhar, uma percepção clara que a razão, quando está equilibrada, pode justamente ajudar a gente a afinar? A intuição pura, solta demais, talvez desconectada de uma certa clareza que a razão pode dar. Ela não poderia deixar a gente meio perdido também? A cura, nessa visão, não seria eliminar uma das faces da moeda, entende? Mas aprender a ver e a usar as duas juntas, em harmonia. Desmontar as fronteiras rígidas talvez não signifique eliminar toda e qualquer estrutura, mas tornar essa estrutura mais permeável, mais flexível, informada também pelo sentir. E a imagem final, então? Aquela da leveza da bolha de sabão, no capítulo 9. Como você encaixa ela nessa visão de integração? Porque, para mim, ela é a imagem perfeita do estado que a gente alcança justamente quando se liberta dessas estruturas mais rígidas, dessa busca por solidez, por permanência que a racionalidade impõe. A bolha é o exato oposto da pedra, né? A beleza dela está na efemeridade, na transitoriedade. É algo que a lógica da pedra, que busca a paralisação, nunca conseguiria entender ou valorizar. Então, abraçar a leveza da bolha seria abraçar o fluxo, a impermanência, através dessa conexão mais intuitiva com o nada essencial que forma ela. A água, o ar, a tensão ali, tudo tão passageiro. Parece uma celebração da dissolução das certezas racionais para mim. Eu vejo a bolha de sabão não como uma negação da razão,
mas talvez como símbolo máximo da integração que deu certo. Pensa comigo, a bolha existe, né? Ela tem uma forma, ocupa um lugar no espaço e no tempo, mesmo que seja por pouco tempo. A razão pode perceber isso, a composição dela de água e sabão, a física delicada por trás. A leveza dela não vem, na minha opinião, de ignorar essa realidade que a razão percebe, mas de superar a falsa alquimia, lá do capítulo 8, aquela escolha pela fragmentação, pelo medo da impermanência, que uma razão desequilibrada, apegada à solidez, poderia gerar. A beleza estaria justamente na combinação. A aceitação intuitiva, emocional, da natureza passageira dela, junto com a clareza da percepção da sua existência momentânea. A angústia some não porque a gente abandona a capacidade de analisar ou de perceber a forma, mas porque a gente transcende o medo que uma razão isolada poderia ligar à falta de permanência. Faz? E sentir a essência fluida e impermanente que a intuição capta, que traria a verdadeira leveza. É por isso eu acho que o texto termina dizendo que a leveza da bolha é a verdade que a gravidade da pedra jamais conseguirá tocar. Não é que a pedra, a razão, seja ruim, mas a gravidade dela, esse apego à solidez, impede ela de acessar essa outra verdade, a da leveza na impermanência, que exige a integração com o sentir. Bom, fazendo um resumo então da minha posição, eu sustento que esse material, Garimpando o Caos, ele constrói sim um argumento bem forte de que a própria natureza da racionalidade, essa coisa de analisar, dividir a lógica da ficção, é a principal fonte da nossa angústia existencial, porque ela acaba nos afastando de uma experiência de totalidade, e a saída que o texto aponta, a meu ver, passa por ir além dessas barreiras racionais, valorizando a lógica da intuição e buscando essa reconexão com a potência indefinível do nada essencial. E do meu lado, eu reafirmo a minha interpretação de que, apesar de ter, sim, uma crítica muito forte aos excessos e ao isolamento da razão, o texto, na verdade, aponta para um caminho de integração, não de abandonar a razão. A angústia, nessa leitura que eu faço, ela nasce principalmente do desequilíbrio, dessa fratura que a gente mesmo cria entre o nosso pensar analítico e o nosso sentir intuitivo. Aquela leveza final da bolha não seria resultado de negar a razão, mas sim de restaurar essa harmonia, de reconhecer que as duas são partes essenciais de nós, as duas faces da mesma moeda, que precisam aprender a conversar. Sem dúvida nenhuma, essa exploração toda, angústia, racionalidade, intuição, o nada, leveza, tudo isso que o Garimpando o Caos traz, nos dá um terreno muito, muito fértil para a gente continuar pensando, né? A forma como o texto brinca com essas metáforas e conceitos é realmente bem instigante. Exatamente. O material deixa a gente com muitas perguntas boas, provocações sobre como a gente percebe o mundo, como a gente sente e como a gente constrói nossa própria experiência de estar vivo. Com certeza ainda tem muita camada para a gente desvendar nessas ideias.